outro olhar. E no outro olhar para esta quinta-feira há dois assuntos que vão ser desenvolvidos já de seguida com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados do Bom Dia, a música como veículo para a descolonização da mente no Cabo Verde pós-independência. O caso das composições de Norberto Tavares é um livro de Luís Carlos Gonçalves que é lançado hoje na cidade da Praia. Já lá vamos. Justamente a Praia acolhe a fase final do Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos 2024, que tem como objetivo central a preparação para a celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde em 2033, um projeto que tem como gestor Pedro Moreira. A celebração tem um objetivo fundamental, que é, antes de mais, mobilizar os jovens cabo-verdianos, católicos, crentes, não crentes, para o projeto da celebração dos 500 anos. Isto é, os jovens iniciarão em 2024 a sua caminhada para o Jubileu de 2033. Mas haverá vários encontros ao longo do ano? Tem duas fases. Uma primeira fase que vai de janeiro até julho, onde os jovens irão refletir sobre vários temas, discutir vários temas, no sentido de entenderem bem os propósitos, os objetivos, as atividades que vão acontecer até 2033 e que interessam especialmente aos jovens. Depois haverá, no mês de agosto, de 4 a 12, aquilo que nós chamamos de uma semana central final, onde aqui na cidade da Praia estarão 20 ou mais do que 20 mil jovens reunidos em vários eventos muito específicos, que será a consolidação ou a fase final do jubileu. São 7 meses de atividades. Esse jubileu dos jovens acontece numa altura em que o Papa Francisco admite coisas novas na Igreja Católica, bênção a casais homossexuais. Essas questões serão abordadas? Serão abordadas, mas, se me permite, não se trata de um assunto bem novo. O Papa Francisco agora, documento que saiu agora, Fiducia Supplicans, que trata da bênção pastoral aos casais ou aos membros de casais homossexuais, é uma coisa que já existia, só que aparece agora como nova, mas a Igreja sempre abençoou, seja assassinos, seja casais gays, seja criminosos, os pecadores. A Igreja sempre abençoa todo mundo. Parece novo, mas não é assim tão novo. São assuntos que os jovens irão debater. Há 3 aspectos que o Papa Francisco tem tratado e que faziam parte agora da Jornada da Juventude que nós retomamos. Que é a questão da reconciliação, a questão da ecologia integral e outras questões que o Papa Francisco tem, que são pontos fortes do magistério do Papa Francisco. Os jovens terão a debater isso, a discutir isso entre si e com os adultos. O Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, insistiu muito que a Igreja deve ser para todos. Para além destes 3 aspectos do jubileu para a juventude, as 2 dioceses vão também nesse sentido de uma Igreja para todos. O que o Papa Francisco disse não é do Papa Francisco, é de Jesus Cristo. Quer dizer, a Igreja foi fundada por Jesus Cristo para todos. E nós somos conscientes que a Igreja é santa e pecadora e em certos momentos não parece que seja para todos. Mas a Igreja, por sua natureza, é para todos. O Papa Francisco não inventou nada aqui, vem apenas confirmar aquilo que o fundador da Igreja disse desde o início. Nós estamos cientes disso e os jovens, mais do que todos, vão trabalhar nesse sentido que a Igreja cabo-verdiana, nas 2 dioceses, seja cada vez mais uma igreja inclusiva. Mas isto é a natureza da Igreja. As pessoas às vezes parecem coisas novas porque ou andamos distraídos ou não sabemos, mas a Igreja desde o início deve ser uma igreja para todos e especialmente para os pecadores agora, né? A Igreja não é dos santos, é dos pecadores. Estaremos a discutir essas questões e outras, sem problemas. De janeiro a agosto, antes da Semana da Juventude, haverá atividades descentralizadas pelas paróquias? Na verdade, o jubileu é feito em forma de um itinerário. Vai começar agora no dia 7, em Santa Catarina, interior de Santiago. Depois, cada mês do ano, cada um dos 7 meses, vai ter atividades centrais numa das ilhas de Cabo Verde e no mês de junho está na diáspora cabo-verdiana. Quer dizer, o jubileu, para que chegue a todos, acontece também de forma descentralizada durante os 7 meses
e no mês de agosto, naquela semana de 4 a 12, estará aqui na cidade da Praia de uma forma central, mas antes disso, de 4 a 7, vai ser nas paróquias do interior de Santiago outra vez. Milhares de jovens serão distribuídos por várias paróquias do interior de Santiago, né? Para aí conhecer a realidade da igreja, mas a realidade social, econômica, ecológica da realidade do interior de Santiago. Estamos a falar de 4 a 7 de agosto. 4 a 7 no interior de Santiago e de 8 a 12 aqui na cidade da Praia, mas antes, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, nas diversas ilhas e na diáspora. Na diáspora, que país é considerado? É um assunto ainda a ser discutido com a diáspora cabo-verdiana. Para já, um ponto que é importante. O jubileu acontece sempre em todos os lugares. Haverá atividades centrais por forma a levar o jubileu de uma forma mais específica a um determinado território, mas em termos da diáspora nós temos 3 grandes grupos da diáspora, a África, a Europa e as Américas. É uma questão ainda a discutir com as diásporas para vermos onde haverá mais necessidade, haverá mais condições para que aconteça o jubileu dos jovens, especificamente na diáspora. A concentração de 20 mil jovens na cidade da Praia impõe uma logística de organização acentuada. Neste momento já existe um responsável da logística a trabalhar nisso. Imagina, nós estamos a trabalhar isso 8 meses antes. Já um responsável de logística que tem uma equipa. Para além disso, prevemos cerca de 1.000 voluntários a trabalhar no jubileu. Isto é uma mini jornada Mulher de Juventude em Cabo Verde. São cerca de 1.000 voluntários a trabalhar para que tudo decora bem como planificado naquela semana central, e tens razão, que vai exigir muito dos paraenses, dos jovens, da organização, para que tudo aconteça da melhor forma possível. O alojamento será feito como? Várias modalidades. A primeira modalidade de alojamento é nas famílias dos locais dos eventos. Isso é assim, um pouco como acontece nas Jornadas Mundiais de Juventude, quer dizer, o jubileu usa a matriz da Jornada Mundial de Juventude. As famílias são o primeiro porto de acolhimento dos jovens. Depois haverá os alojamentos tradicionais, né? Desde escolas e outras infraestruturas que a Igreja, o Estado, a sociedade civil colocará à disposição dos jovens para esses eventos. Outros detalhes do Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos 2024 vão ser dados em conferência de imprensa hoje de manhã pelo Bispo de Santiago, o Cardeal Dom Orlindo Furtado, e pelo Domindelo Dom Hildo Fortes. A música como veículo para a descolonização da mente no Cabo Verde pós-independência, o caso das composições de Norberto Tavares, um livro que resulta de uma monografia para a licenciatura de História de Luís Carlos Gonçalves. Termina a minha licenciatura, então tinha que escolher um tema. Depois eu me como desde pequenote sempre fica fascinado com música de Norberto Tavares. Eu gostava tio. Antes não trabalhava mais por questão de ritmo. Mas à medida que eu trabalho também começam a ouvir letras, bem despertando aquela curiosidade, então para pegar se composições, para olhar coisa que está cantando. Também olha, mas na verdade, se composições é maioria música de intervenções, é músicas que acaba para chamar a atenção de abre pessoalmente e passa mensagens para pessoas. Música de intervenção, se esse tempo de vida às vezes é pouco, mas no caso de Norberto Tavares tem músicas, disse ele, que sobrevive. Esse facto, mal que alguém pode explicar. Está claro, coisa que é bom, que vale, sempre está dura. Para morrer em cima de uma música de Norberto, mesmo para gerações de negócio que teve a oportunidade de seguir essa carreira de ouvir músicas, mas a hora que eu põe uma música de Norberto, automaticamente ele desperta pessoas atenção. Para morrer, não sei, mas nosso Cabo Verde é um país pobre, é um país que no futuro não deve junta para trabalhar, e tem uma composição de Norberto que é hino de unificação, que é uma música bastante ainda atual. E apela para tudo cabo-verdianos, para junta, que é para vir trabalhar na nossa terra, Cabo Verde, terra que é de nós. Então, todas as pessoas agora que saem fora de Cabo Verde, que vêm então também com aquela finalidade de trabalhar para bem investir na nossa terra. Então quer dizer que a composição de Norberto continua a ser composições atuais.
Essa é uma monografia para uma licenciatura em História. Qual é que é a relação entre composições de Norberto Tavares e História de Cabo Verde? Repara, ele era ele tinha quarta classe, nem a castura tchau. Música de Norberto, o que ele canta, não está falando um historial de Cabo Verde. Ou seja, tudo o quanto passava na Cabo Verde depois independência, situações sociais, situações econômicas, situações religiosas. Então Norberto acaba para fazer uma abordagem. Então quer dizer que não também olha história de tudo o que acontecia na Cabo Verde, então Norberto põe nas músicas. O que o Norberto canta Maria, ou seja, mulher. Não também hoje, na realidade, o que nos vive hoje, questão de gênero, onde que está apelar o tio, para que maltrata nas mulheres e ama nas mulheres, carinha nas mulheres. Então, Norberto, antes de cantava aquele Maria, ou seja, que tudo aquela mulher que simboliza Maria hoje, ou seja, aquela mulher de direito, mulher batalhadora, mulher que luta. É uma música que surge antes mesmo de VBG entra na atualidade política. Para o VBG, antes na Cabo Verde tinha um outro formato. Como não sei, mas nós Cabo Verde é uma sociedade machista, onde que o homem sempre tomou-se se força, se poder. Então, mesmo no tempo que Norberto cantava isso, VBG estava de uma forma sutil, mas de uma outra roupagem. Não da mesma forma que hoje, por ser mais visível, dar talvez caso que isso também de melhor, mas existia. Então, por isso, é cantar que hoje já se torna mais presente. A boa é professor de História. Faz formação de História, mas e professor, trabalha na Câmara Municipal de Santa Catarina na área de Juventude, Cultura e Desporto durante 5 anos, e nesse momento nunca vive na Cabo Verde, nunca vive na França. E o que está trabalhando gosta de fazer climatização. Essa ida para a imigração é alguma decepção? Não por isso. E para morrer História, o curso que eu faço nunca está e muita franca, a pena nem é que está sendo uma decepção. Para morar hoje, não tenho orgulho de curso que eu fazia e para morar em Cabo para aprender e saber mais de história de minha país. Simplesmente em Cabo para migrar assim, para morar sem desilusão com nos países, sim, para morar hora que tem jovens, botar Cabo para ser valorizado e botar acaba para perder aquela esperança, aquela força de parar num país daquele. Qual é que é a ligação que a Butachama deve ter entre Cabo Verde e imigrante? Cabo Verde com imigrante, com imigração, é duas coisas que nunca se desliga. Desde que existe Cabo Verde como Estado-nação, que é uma ligação bastante estreita. Para nós é um país que, por natureza, nós é um país de imigração. Então, ele tem uma relação muito estreita, muito estreita. Com formação superior, Buca tem ideia, mesmo que seja na França, de entra na ramo mesmo na França? Não, a ideia é essa. Até já ainda passo para isso, como antes, infelizmente, nunca fazia isso por questão de documento. Nunca tinha, mas hoje já começa a aula de francês, para dominar ainda mais língua. Próximo passo é tentar hoje a equivalência, que é diploma tem para seguir ramo. Ideia é isso. Voltando ao livro, dura o tempo de fazer essa pesquisa? Foi praticamente 1 ano e tal de pesquisa, mas foi pesquisa intensa. Esteve entre praia, somar a praia, para poder fazer esse trabalho, não sei, no arquivo histórico, e mesmo lá parado. Vamos fazer estágio lá mesmo, pararam na investigação com livros, e tem outra parte dentro do livro que opta para entrevista, ou seja, acaba para entrevista pessoas que conhecem Norberto bem e pessoas que são bastante e que conhecem bem nossa cultura. Mas tinha ainda muito mais algo que é para pôr, mas infelizmente nunca foi para morrer. Não sei, mas não tem limitação de páginas que é para monografia, então algumas coisas já nunca pôr. Sim, foi 1 ano e tal de pesquisa. Buta considera, depois de estudo, Norberto Tavares, mas Norberto Tavares é um poeta? Norberto é mais do que um poeta. Ele é poeta, músico, compositor, ativista, um visionário. Ele é uma pessoa multifacetada. Tanto que pessoas que eu admiro naquele campo, um artista, alguém multifacetado.